Olá, eu vou estar falando um pouquinho da aplicabilidade do direito de arrependimento no comércio eletrônico. Esses dados, essas informações, né, elas foram tiradas do artigo científico apresentado por Juliana de Fátima Borges. No artigo, ele examina o comércio eletrônico com foco nas lacunas do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, relativas ao direito de arrependimento, utilizando métodos, dedutivos, e são analisadas as implicações práticas e jurídicas na legislação vigente. O objetivo do artigo é avaliar como o Código de Defesa do Consumidor ele regula as relações entre fornecedores e consumidores, garantindo direitos essenciais e promovendo também a equidade nas transações comerciais. O Código de Defesa do Consumidor ele regula as relações entre fornecedores e consumidores. E aí fica aquela dúvida: o que é o consumidor e o que é o fornecedor? O consumidor, ele é qualquer pessoa que adquire ou utiliza o produto ou serviço. Já fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica que realiza atividades de produção, distribuição ou prestação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ele busca proteger os consumidores, garantindo a ordem pública e interesse social, abrangendo tanto o indivíduo, quanto coletividades nas relações de consumo. Os principais princípios do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a justiça e transparência nas relações de consumo, são o princípio da informação, princípio da facilitação de defesa, princípio da proteção, princípio da transparência, princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio, princípio da vulnerabilidade. E o que é cada um desses princípios? O princípio da informação, ele garante que o consumidor ele receba informações claras e completas sobre o produto e serviço que ele adquiriu. O princípio da facilitação da defesa, ele facilita o acesso do consumidor à defesa de seus direitos, incluindo a inversão do ônus da prova. O princípio da proteção, ele protege o consumidor contra danos físicos, psíquicos e econômicos, e reforçando, a obrigação estatal de defesa. O princípio da transparência, ele exige que o fornecedor ele informe claramente sobre os produtos e serviços, promovendo lealdade nas relações comerciais. O princípio da boa-fé e objetividade do equilíbrio, ele exige a honestidade e busca o equilíbrio nas relações contratuais. O princípio da vulnerabilidade do consumidor, ele reconhece as desvantagens do consumo e ele visa proteger contra os abusos que podem acontecer, naquela relação entre o consumidor e o fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece normas específicas para contratos eletrônicos. Alguns deles são, por exemplo, as cláusulas favoráveis, direito de arrependimento e transparência. As cláusulas favoráveis, elas são cláusulas contratuais que elas devem ser interpretadas a favor do consumidor, permitindo a revisão de condições abusivas. O direito do arrependimento, o consumidor é quando o consumidor ele faz a compra, por exemplo, por sites, quando o consumidor ele tem direito de desistir de contratos feitos fora de estabelecimentos, que seria contratos online, por exemplo, fora de estabelecimentos comerciais em até 7 dias, com a devolução dos valores pagos. A questão da transparência as informações sobre o contrato elas devem ser claras e compreensivas para o consumidor, evitando enganos, dúvidas. Com isso, a gente pode concluir que o Código de Defesa do Consumidor ele visa proteger o consumidor e resolver conflitos de forma justa. Muitas vezes, com a ajuda de órgãos de defesa, antes de recorrer ao judiciário, assegurando assim, a transparência, o equilíbrio nas relações de consumo, nas relações entre o consumidor e o fornecedor.